Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu maior ajuntamento de haters e de desocupados da podcastosfera. Bem-vindos a mais um Carrega Benfica. Começo, como sempre, e agora é que estamos mesmo muito perto de atingirmos a nossa primeira meta e por isso mesmo subscreva o canal. Partilhem o canal pelos vossos amigos, pelo cão, pelo gato, pelo periquito, pelas vossas mulheres, pelos vossos maridos, pelas vossas namoradas, pelos vossos namorados, pelas amantes, pelos amantes, pelas amantes dos amigos, pelas amantes das mulheres dos amigos, por todas as associações gays, lésbicas, LGBT, TTIP, PH, turbodiselização eletrónica, pelas associações heterossexuais, pelas associações de gordos, de magros, de carecas, de cabeludos, de brancos, pretos, amarelos, azuis, de tudo o que vocês quiserem, mas partilhem este nosso canal, cliquem no sininho, ponham um gosto, comentem, façam o que quiserem, mas principalmente subscrevam o nosso canal. Ora, uma semana onde o Benfica ganhou por 3-2, onde Auschner continua à defesa esquerda e Ristites continua no banco, onde Florentino entrou para o 11 e o João Neves ficou no banco, onde o Neres fica de fora e a mulher faz um post no Instagram a dizer que foi bom Lisboa, onde Arthur está no 11 e Musa ficou no banco e entra e faz, onde, enfim, na baliza em 3 jogos já sofremos 5 golos e onde cada vez mais eu tenho a nítida sensação de que a equipa favorita do nosso treinador é esta que vemos aqui, Auschner na baliza, depois a defesa esquerda o Auschner, a defesa direita o Auschner, os dois centrais Auschner e Auschner, no meio campo o Auschner meio mais sobre a esquerda, o Auschner mais sobre a direita, mais à frente, na extrema esquerda Auschner, na extrema direita Auschner, com Auschner na camisa 10 a dar apoio ao ponta de lança Auschner. Portanto, cada vez mais eu tenho a sensação que este seria o 11 perfeito para o nosso treinador. Brincadeiras à parte, antes de começarmos este programa, fui ameaçado por Bruno Costa Carvalho que se eu começasse o programa pelo José Barão das Neves, que ele desligava e ia-se embora. Meu caro José Barão das Neves, vou começar por ti. José Barandas, o que é que tu achas desta ameaça do Bruno Costa Carvalho a tentar fazer chantagem, a tentar castrar a liberdade de informação e a liberdade de imprensa? Boa tarde, tu também disseste que te ias embora se eu começasse por ti. Eu queria só dizer que vou desligar esta chamada porque afirmei que desligava a chamada. Mas devido ao respeito que tenho pelas pessoas que estão a ver... Não desconfigures isto tudo. E devido ao respeito... Eu vou ver a minha página de Facebook. Devido ao respeito que tenho pelas pessoas que estão a ver, porque ainda há um conjunto de malucos que veem estas coisas. O nosso último foi visto só por 857 pessoas, que é um número engraçado, na minha opinião. Para quem começou com 20 visualizações, é engraçado. Mas eu gostava de começar por dar a palavra ao Bruno Costa Carvalho. Meu querido, mas atenção, e isto é importante que se dar a diga. palavra ao Bruno Costa Carvalho. Tivemos 800 e não sei quantas visualizações, estamos a 80 e poucos subscritores de chegarmos, e há aqui um detalhe importante. Contrariamente à larguíssima maioria dos podcasts que têm já expressão, nós não compramos canais já com subscritores, nem compramos, no caso, ao YouTube, nem sequer, publicidade.
Porque se nós pagarmos publicidade, por exemplo, pagamos 20 euros ao YouTube, o YouTube... Só não pagas porque és um fuinha. Não. Se não fosses um fuinha, já tinhas pago. Se quiseres pagar, Zé, podes contar comigo, eu pago €1 por mês. Se quiseres pagar, eu pago €1 por mês. Isso é quando chegarmos aos 1000, vamos ter, e aqui já posso avançar, assim que chegarmos aos 1000, vamos ter uma parte do conteúdo que digamos que são os associates, em que as pessoas pagam um valor por mês, €1 ou €2, o que quiserem, o mínimo será €1, e vão ter acesso a conteúdos em exclusivo antes. Vamos imaginar, este Carrega Benfica está a ser gravado. Exatamente, que é para depois começarem a chorar. Não, mas por exemplo, este Carrega Benfica é gravado, eu vou editá-lo e ponho logo no ar com essa digamos, com essa ferramenta. Ele, quando é publicado as primeiras 24 horas em exclusivo para os assinantes, digamos assim, e a partir das 24 horas segue. O José Carlos Soares já está no OnlyFans, gostava de anunciar isto, portanto podem subscrever OnlyFans em josecarlossoares.com e que podem ver o José Carlos Soares a tomar banho, etc. Tu consegues pôr um cavalo a rir e um cavalo a chorar? Mas olha, eu consigo. Eu consigo. Vamos começar o programa, não? Vamos começar o programa, não? Não sei. Pronto. É que eu estava-me a rir. Olha, vamos começar então, pela vitória em Barcelos. Que interessa, e comece quem quiser. Vamos começar por aquilo que interessa. E para mim o que me interessa é que o Benfica ganhou outra vez. O Benfica ganhou outra vez. E isso é que me interessa. Portanto, e há aqui alguns apontamentos, e não me querendo alongar muito, aqui há alguns apontamentos que me parecem interessantes para um treinador de sofá. Eu sou um treinador de sofá. Eu sou aquilo que condeno nos outros, mas tenho aqui que fazer de treinador de sofá. O Benfica marcou 3 golos, sofreu 2. Os 3 golos foram os 3 para o lado esquerdo, o que me parece interessante relativamente a alguma preocupação que havia com as pessoas que estavam a jogar do lado esquerdo. E, portanto, parece-me interessante e é um dado curioso, que eu deixo, é um dado concreto, que eu deixo aqui para os meus amigos. Depois, dizer que acho que não estamos a jogar bem. Estamos a viver de 2 ou 3 jogadores que estão a jogar muito bem, de resto não estamos a jogar bem. Estamos a sofrer golos contra aquilo que não era costume. Eu hoje li que aqui, mas isto também tem a ver com quem são as equipas adversárias nas primeiras jornadas, mas não foram nada de especial. O Benfica teve o Boa Vista, teve o Estrela da Amadora e o Gil Vicente e sofreu 5 golos nas primeiras 3 jornadas. Isto já não acontecia há 15 anos ou assim para cima. E, finalmente, para dizer que não percebo e para alinhar naquela onda, última onda de maldizentes, mas que realmente o Benfica não está bem, não percebo algumas opções que o treinador do Benfica fez. Portanto, não vejo explicação porque é que não joga o Ristica defesa esquerda. Não vejo explicação como é que foi tratado este caso do guarda-redes. O Benfica, que até aqui, na minha opinião, e sempre o fiz aqui, elogiei conforme o Benfica tinha tratado uma série de assuntos na praça pública, não reagindo a alguns comentários que são muito pobrezinhos e até muito, muito fracos, e o Benfica acho que não deve entrar por aí. Mas neste caso do ódio, o Benfica não geriu bem a situação e tem deixado arrastar a situação, parece-me que erradamente. Finalmente, para dizer também que acho que a retirada do João Mário no último jogo deu cabo da equipa. O João Mário estava a ser o grande suporte da equipa. O João Mário não percebe porque é que saiu. O João Mário não tinha cartão nenhum amarelo, contrariamente ao caso do Florentino, e portanto acho que a saída do João Mário, quanto a mim, ele e o Rafa foram os 2 melhores jogadores em campo, a saída do João Mário pura e simplesmente abanou com a equipa. E eu não me quero alongar muito, porque acho que é muito mais giro se houver intervenções curtas e dinâmicas. Meu caro Bruno, qual é que é a tua opinião? Primeiro queria saber essa questão do cavalo a rir e a chorar.
antes de dizer a minha Queres opinião. ouvir a história? Eu não quero, de certeza. Vamos guardar isso para o fim. Não, eu estou interessado, não tenho medo das ameaças. Não sabes, não já conheces a fui muito ameaçado na história. Não vida. conheces a história do cavalo a rir e do cavalo a chorar. Epá, isso é mais antigo que Oh, Bruno, pelo amor de Deus. Foi Opa, mas só, Sr. Brandas Neves, eu sou uma pessoa relativamente nova pronto. entre vocês. Bruno. Vocês têm Nova na noção. idade. Pronto, eram dois amigos que estavam e ele dizia que conseguia fazer um cavalo a rir, que estava a pastar, e o cavalo a chorar. E ele disse que não. Pronto, e o outro disse, chegou-se ao pé do cavalo, disse qualquer coisa ao cavalo e o cavalo começa-se a rir. Então estás a ver, está-se a rir. Mas não o consegues fazer chorar. Não, ele vai outra vez ao pé do cavalo, está ali e o cavalo começa a chorar. Ordinária. E o outro amigo perguntou, mas como é que fizeste? Epá, é fácil, cheguei ao pé dele, ao cavalo e disse, tenho uma pila maior que tu. E o cavalo começou-se a rir. E como é que ele chorou? Mostrei-lhe. A piada é essa. Bruno, Mas São José Barão das Neves foi contada com muita. Não, foi com muita dignidade. Não há Repara que eu nem me pedi aos teus netos para saírem da sala. É porque eu sabia como é que ia contar. Que algum criador de cavalos ainda vai para alguma igreja fazer greve de fome. Não, mais grave que isso, vão pedir ao governo que me retire deste, porque eu ofendi sexualmente o cavalo. Podes, Bruno, podes. Pronto, obrigado. Eu vou dar uma de José Brão das Neves para começar. E não vou fazer isto como nota de rodapé, porque isto não é uma nota de rodapé. E queria dar os parabéns ao Fernando Pimenta por ter ganho o K1 1000 metros, que se tornou o melhor atleta de sempre do desporto português. E não sei se o Presidente da República concorda contigo, mas pronto. Mas isso, independentemente do esquecimento e dos lapsos do nosso Presidente, a verdade é que o Fernando Pimenta tornou-se o melhor atleta português de sempre. E é um atleta do Benfica, e isto não é uma nota de rodapé, seria aquilo que o meu amigo José Brão das Neves normalmente iniciaria o programa, mas que desta vez, por muita surpresa minha, não o fez, porque deve ter guardado isto para uma notinha de rodapé, que, enfim, não é o que esta coisa merece, porque estamos a falar do melhor atleta de todos os tempos do desporto português. Portanto, e é nosso, é do Benfica, e por isso nós temos que defender os nossos, e foi uma maravilha. Já vai, José Brão das Neves, eu entendo o seu lapso, não há nenhum problema. Deixe um lugar, sintam-se os dois muito cumprimentados por mim, e enormes saudações benfiquistas para quem nos está a ver, mas de facto é por aqui que o programa tem e devia começar, e já nem até acho que a obrigação tinha sido do nosso moderador José Carlos Soares relembrar este facto inacreditável. Não é todos os dias que alguém se torna o melhor desportista de todos os tempos do desporto português. É benfiquista. E já agora também a dupla que também ganhou a medalha de ouro também representa o Benfica. Também sabemos, mas eu estou a falar, isso já é nota de rodapé, percebes a diferença entre uma nota de rodapé e aquilo que é o headline, aquilo que é a abertura do nosso telejornal, que deveria ter sido por aqui. Isto é que são nosso telejornal. Editoriais. Ai, que o menino não presta. José Rodrigues dos Santos dizia: morreram todos. Morreram todos. Eles morreram todos afogados. Pronto, agora vamos lá ao futebol. Ao futebol, eu fiz uma intervenção a semana passada que foi um bocadinho desvalorizada, se calhar, em que eu disse que, neste momento, o grande problema e o grande elefante na sala que existe no Benfica é saber se o nosso treinador, se o Roger Schmidt, tem ou não capacidade de entregar a carta à Garcia, isto é, levar este plantel extremamente caro à conquista do título. É isto é a grande dúvida. Dúvida que esta semana, infelizmente para nós benfiquistas, se adensou e não melhorou nada. Ou seja, continuamos com toda a espécie de dúvidas, toda a espécie do Benfica. Eu vou-vos dizer o que penso, sem grandes tibiezas. Eu acho que o Benfica não joga nada e acho que o treinador não sabe, está completamente perdido.
não encontrou o 11 e neste momento não está a conseguir minimamente organizar uma equipa, não encontrou o seu 11 ideal e muito menos um fio de jogo que nos possa deixar a nós benfiquistas tranquilos e enfim, com aquela confiança que tínhamos no ano passado. E vocês já disseram aqui, e o José Carlos Soares também já disse isto várias vezes, e o José Brandas Neves disse agora na intervenção, os vários equívocos que existem são mais do que foram aqui enumerados. Começa pelo guarda-redes, que enfim, o Samuel Soares, na última intervenção, foi muito infeliz no primeiro golo que sofreu. É o que se chama na gíria um frango, não sei porque é que ninguém diz isto claramente, mas é um frango. O segundo não é, mas o primeiro é um frango verdadeiro. E se fosse o Vlaco Aldimos, teria caído o Carmo e a Trindade. Portanto, isso toda a gente sabe que isso teria acontecido. O defesa esquerdo continua a ser um problema grande, e achei engraçada a ironia do nosso ausente José Carlos Soares, que deve ter ido a algum sítio que nós não sabemos onde foi exatamente, mas verdade é que o Orsnes serve para quase tudo, e agora até para defesa esquerdo sem pé esquerdo, não é uma coisa muito comum. Depois, o meio-campo, vamos andando enfim, andando ali à procura de qual é a solução. Depois joga o João Mário, não joga o João Mário. O Neres, não se sabe bem o que é que se deve fazer com o Neres. O Arthur Cabral ou o Musa, o nosso treinador não tem a menor ideia do que é que há de fazer com isso. Enfim, andamos aqui... O mais curioso até é o guarda-redes, que o Turbina acho que é inequívoco que vai jogar na próxima jornada. Mas, José Carlos, não viste nada do que eu disse? Ouvi-te a falar sobre o peço desculpa, mas infelizmente há momentos assim e peço muita desculpa. E tive que me levantar para dar ali um apoio. Ouvi-te a falar, estavas a falar de que até aquela parte do guarda-redes. Deixa-me só resumir num segundo que eu disse aqui, que é que o nosso treinador continua sem resolver a maior parte dos problemas, o Benfica não joga bem e os equívocos avolumam-se desde a baliza ao defesa esquerdo, ao meio campo que ninguém entende qual é que é, o papel do Neres ou não Neres na equipa. Será que o Di Maria é insubstituível? Porque ele já disse que não gosta de ser substituído, portanto, se calhar nunca mais pode ser substituído. Uma pessoa que tem 35 anos e que de facto devia jogar 60 minutos e não devia jogar os 100 e tal minutos que agora se têm nos jogos. E o papel do Musa, que também ninguém entende muito bem qual é, que ele é claramente o melhor avançado que nós temos, mas pronto, mas custa muito a reconhecer ao treinador e se calhar à maior parte dos benfiquistas, apesar de ser absolutamente claro e transparente, e é tão evidente que nem sequer quase precisa de ser dito, porque o Tenkstead ou o Arthur Cabral estão a anos-luz neste momento do que o Musa pode produzir. Pronto, não sei, estamos de equívocos e eu vou-vos dizer uma coisa com muita clareza e vou-se lembrar destas minhas palavras. A desgraça vai acontecer. Nós vamos perder rapidamente outro jogo e isso vai acontecer e depois vamos começar a tremer seriamente, porque o nosso treinador não está a ser capaz de encontrar o seu 11 ideal, de ter não sai do canto em que se enfiou, na teimosia em que se enfiou, e não está a conseguir perceber os sinais que são absolutamente claros. Reparem, eu não sou treinador de futebol, não tenho nenhum curso de treinador de futebol, mas, enfim, uma pessoa, o futebol não é física nuclear, e uma pessoa olha para ali e consegue perceber algumas coisas que infelizmente o treinador não consegue perceber. Eu concordo em absoluto. De resto, deixa-me dizer que eu a tinha aqui nos apontamentos. Parece que o Di Maria tem assinatura exclusiva para estar a titular, não é substituído. Eu acho que a equipa, e mantenho o que disse já também aqui há umas semanas e que tenho mantido publicamente nas minhas afirmações, o plantel do Benfica é completamente desequilibrado.
É um plantel que, até prova em contrário, não tem um guarda-redes de dimensão mundial. É um plantel que só tem um defesa direito, que não tem um segundo defesa direito, que andaram a treinar um central para defesa direito e agora parece que o vão vender. É um plantel que tem 2 defesas esquerdos, sendo que um deles já veio do ano passado e que não é nenhuma espingarda, mas o Grimaldo também não era nenhuma truta também, vamos lá ver. Agora toda a gente fala no Grimaldo, mas eu lembro-me que o Grimaldo não foi nem de perto nem de longe unânime nos primeiros anos do Benfica, portanto, mas o que é que acontece? Contrataram o Jurasek, que ainda não me convenceu, mas eu também não sou ninguém para ser convencido ou não. O Jurasek se lesionou, ouvi críticas e vi jogos do Ristides que me convenceram, mas a prova de que o Ristides não conta é que estamos a perder um dos melhores centrocampistas que o Benfica tem, que é o Auschner, que foi contratado para jogar no meio campo e anda-se a perder a jogar a defesa esquerda. E não me digam que é a mesma coisa, porque não é. Porque não é a mesma coisa. O Auschner perdemos um excelente centrocampista para ter um razoável defesa esquerda. Diz. Mas, José, deixa-me, já, para isto ser mais divertido, diz-me, ele se jogasse no meio campo, quem é que seria no meio campo? Vamos ver uma coisa. Quem é que jogava no meio campo? Podia jogar, por exemplo, este 11. Este 11 nesta altura do campeonato. Eu jogaria assim. Agora, José, eu já tenho também a opção dos 3 centrais. O Trubino na baliza parece que vai ser o senhor que se segue. Ristić à esquerda, os 2 centrais estão aqui e o Bá. Florentino na posição dele. Depois o Auschner e o Coxu. O Rafa, o Di Maria e o Arthur Cabral. Atenção, que isto parece... Não, aqui repara, o Rafa pode vir para o meio. Depois são aquelas variações. Estes eram, mas depois, naturalmente. E porquê? Diz. Posso fazer uma pergunta? Diz, estão à vontade. Porquê que joga o Arthur Cabral? O Arthur Cabral ainda não marcou nenhum golo, ainda não fez nada. Chegou a 2 treinos. Espera-lhe pela pancada, é só isso que eu te digo. Espera-lhe pela pancada. Os tipos da Fiorentina ainda estavam à espera da pancada que nunca chegou. Ele marcou vários golos na Fiorentina, atenção. Mas depois agora deixa-me só eu aqui. Isso, há uma coisa gira que é ver o que é que os adeptos dizem. Sim, claro. Mas depois aqui, este seria, portanto, aqui este 11. E depois, como eu a semana passada, que me tinha trocado todo, como o próprio Barão das Neves depois reconheceu, isto seria a equipa a jogar com os 3 centrais. E eu aqui então é que fazia a tal alteração para meter o Auschner, que foi aquilo que eu tinha dito a semana passada. O Auschner tem vocação para jogar aqui com 3 centrais. Porque vão-me dizer, então, mas ele aí está a jogar, depois quando recua, o Barra recua. A grande diferença é que quando estamos a defender, o Auschner não vai ele recuar para a defesa esquerda. É o Mourad que vai encostar mais à esquerda, e o Auschner dá apoio aqui, e se calhar esta equipa, nesta altura do campeonato, porque eu pus aqui o Di Maria, eu continuo a achar que o Di Maria vale muito mais atualmente no meio, portanto, e aqui podia descair o Rafa para a direita, o Di Maria depois descair para a esquerda. Eu acho que se calhar valeria a pena ao Benfica experimentar esta dose. Assim, portanto, é a minha opinião, eu não sou treinador. Eu por acaso acho que isso, vou-te dizer uma coisa, põe lá a equipa, se faz favor, outra vez. Eu acho que é um truque de apresentação, um truque de magia que estás aí a fazer, que essa é exatamente a equipa, só que estás a inventar, porque depois o Auschner ali um bocadinho mais para a frente e o Bá um bocadinho para a frente. Para dar balanço, para dar aqui equilíbrio. Enfim. É uma equipa muito estranha essa, mas independentemente disso. Mas pronto, é uma opinião. Deixa-me só dizer uma coisa. Tens todo o direito a inventar a equipa que quiseres. Eu vou-te dizer, não estou nada de acordo, mas tudo bem. Mas gosto do teu exercício, enfim, de adeptos, a tentar chegar a um outro. O que acontece é que o nosso treinador não está a ser um líder de tomar as decisões certas, de arrumar a casa e de ter as coisas, no fundo,
seja respeitado e que tenha um 11 que jogue bem. É que o 11 não joga bem. Temos um Di Maria que diz que não sai da equipa, que não gosta de ser substituído, como é evidente, da idade dele e com os jogos a terem 110 e 115 minutos, tem que ser substituído, como é evidente. E o campeonato é longo e tem imensas coisas. Depois temos que... vocês ignoram completamente... neste momento ignoram completamente o Musa, que é muito melhor que o Cabral a jogar. Mas há uma coisa que tens que ver, Bruno. O Musa, sempre que jogou a titular, nunca rendeu. Mas já o ano passado também jogou. Que sempre jogou. O Musa a titular, não sei, nunca... Marcou sempre. Uma vez jogou, marcou 2 golos, marcou sempre. O Musa marca sempre. O Benfica tem estas coisas que eu não tenho bem noção porque é que acontecem. Que há uns que caem em graça e outros são engraçados. E o Musa, não sei, provavelmente por ter vindo de Boa Vista, porque se calhar não gosta do empresário dele, ou porque ele é feio, ou por o Diabo 4, evidentemente é um jogador que é absolutamente eficaz, marca golos, entra, porque então se é letal, porque eu pergunto a mesma coisa, porque é que o Benfica insistiu tanto no Gonçalo Ramos, e eu continuo a dizer, o Gonçalo Ramos não me convenceu, marcou muitos golos, podia ter marcado muitos mais se fosse ele a marcar os penaltis. O melhor jogador do Benfica é a tua opinião, que vale tanto, a tua opinião vale tanto como a minha. Mas não é isso, mas é relevante. O Gonçalo Ramos não é jogador do Benfica, portanto não interessa. Sim, mas o ano passado também houve momentos em que o Gonçalo Ramos também não deu uma para a caixa e o Musa também não foi. Mas o ano passado foi o ano passado, mas este ano o Gonçalo Ramos não está. E, portanto, mas está o Musa. E o Musa é altamente eficaz, na minha opinião. É verdade que o Gonçalo Ramos o ano passado foi muito útil, e portanto mais útil do que o Musa, porque tem muito mais minutos que o Musa. Apesar que o Musa nos ajudou a ganhar muitos jogos. E eu sei que estou completamente... O Musa foi um jogador da Primeira Liga com mais golos marcados para dividir pelo tempo jogado, o que precisava de menos minutos para marcar golos. Isso também Mantorra zero e não podia jogar os levantamentos. E mas agora vamos fazer comparações com não é isso, tu percebeste o que eu quis dizer. Mantorra era um deus. Entrava nos últimos 15 minutos e marcava sempre, porque o joelho não funcionava, mas ele entrava e marcava, certo? E o Musa, na minha opinião, que eu sei que estou completamente isolado nesta minha opinião. Pode tirar o rato da careca do Bruno, se faz favor. Por acaso, aí está lá o rato. Obrigado. Eu pensei que era o meu. Não, obrigado. Tira-se no nariz agora. Mas só vocês é que estão a ver, as pessoas não estão a ver o rato. O que eu gostava de dizer, e sei que estou isolado nesta minha opinião, é que o Moça, na minha opinião, é melhor que o Gonçalo Ramos. Sei que a minha também é. Obrigado. A minha também é, eu disse isso no ano passado. Mas independentemente disso, o que me preocupa é o conjunto. Está bem, José, eu respeito todas as opiniões, não tenho José, mas só que tens que ver uma coisa, isto aqui, contrariamente às sociedades dos tempos modernos, aqui as minorias não passam de minorias, portanto aguente. Ei, que grave. Grande a boca é esta, não foi? É boa. Mas ele vai-me dar resposta. Ele vai-me dar resposta. É uma boca pesada. Então eu sou gordo. É o gordo que diz, é uma boca pesada. Vou-te acusar de gordofobia. Se precisar de ajuda neste nosso contra-ataque, eu estou consigo. Eu não preciso nada de ajuda. Pronto, tudo bem. Era só no caso. Se permite, como o meu amigo quer dinâmica, então agora deixe-me lá eu também interrompê-lo. Então, para lhe dizer o seguinte, concluir o meu raciocínio. Não, então faz favor. Então, mas assim fica muito mais giro, nós interrompemos uns aos outros. Eu gostava de dar aqui à vontade. Eu só quero dizer que o treinador do Benfica vai de equívoco em equívoco. Até a hecatombe final. Até perdemos o próximo jogo e sabe logo o que vai acontecer. Portanto, isto para mim está escrito nas estrelas. Eu acho que deve ser, talvez devido à minha idade e devido à experiência que tenho destas coisas. Sócio 3193. O meu amigo, quando quiser citar o meu número de sócio, agradeço que o faça corretamente. Porque me ofende de sobremaneira e direi que as suas palavras... 3.811. 3.811. Palavras do Sr. Dr. Bruno Costa Carvalho, as suas palavras são balas que resvalam na couraça da minha indiferença. Não era preciso ser tão Era só o que eu tenho para lhe dizer. Mas eu gostava de dar aqui 2 ou 3 notas em relação... Acho que temos 3 jornadas, acho que há realmente muitas críticas a fazer. Não percebo como é que o Benfica... começa o campeonato só com o lateral direito.
Acho que houve aí uma má gestão. Eu tenho feito elogios e faço críticas, portanto eu não sou daquelas pessoas que só quando o Benfica perde é que vão para as redes sociais escrever. Também gosto de fazer elogios, sou benfiquista de alma e coração. E portanto, deixem-me só dizer aqui, eu fui aqui, enquanto falavam, fui aqui à net e gostava de vos dar aqui uns dados concretos. Hoje é um bocado de dados concretos. O Grimaldo, a primeira época que teve no Benfica foi em 2015 e 2016. E na primeira época fez 5 jogos. 5 jogos. Ok? Portanto, agradecia que tomassem nota. Na época 2016-2017, o Grimaldo fez 21 jogos em cerca de 50 e tal jogos. Portanto, e só na época 2017, quer dizer, 2 épocas depois... Ou seja, só na terceira época. Só na terceira época. Lá está o que eu disse há bocado, isto ou seja, toda a gente fala hoje no Grimaldo. Fez 37 jogos. Exatamente. Portanto, em relação aos novos jogadores que o Benfica foi buscar, se não se importam, e faço um pedido, é que vamos dar tempo ao tempo, que nada tem a ver com questões táticas do senhor treinador. Agora estamos a ajuizar um jogador que chega ao Benfica, faz 2 ou 3 jogos, eu pelo menos não o faço. Acho que é preciso dar tempo ao tempo. E aliás, gostava de dar aqui o exemplo de algumas equipas em Portugal, que às vezes vão buscar jogadores, têm-os lá um ano treinar, e só no segundo ano é que eles aparecem. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso daquele senhor que foi transferido agora do Porto lá para fora. Quando chegou ao Porto, andou lá um ano, como se costuma dizer no futebol. Aquele que é melhor que o Peiroteu e que o Eusébio? Por exemplo. Mas, não esquecendo aquela entrada a pé juntos que o Sr. Bruno Costa Carvalho fez no início do programa, para mim é merecedora de cartão vermelho, que é fazer uma entrada de programa, uma nota de rodapé, quando o que está estabelecido é que as notas de rodapé só são no fim. Eu gostava de dizer que o Fernando Pimenta estava aqui guardado para o fim. Ou seja, basicamente lixaste a nota de rodapé ao velhinho. O senhor fez uma entrada a pé juntos e eu acho que o meu amigo, não sendo do Sporting, porque o Sporting este ano parece que é protegido pela Comissão de Arbitragem e pelos árbitros, o meu amigo merecia um cartão vermelho e deverá levá-lo, não é do Sporting. O meu amigo deixou aquilo para o fim. E, portanto, eu acho que o meu amigo não teve de abrir o programa, ainda mas já agora gostava de dar aqui mais 2 ou 3 notas para lançar aqui a confusão. O ano passado o Arsenal não jogava, quando veio não jogava. O treinador era criticado porque não o punha a jogar, logo que ele chegou ao Benfica não jogava, estava suplente. E depois entrou e realmente era um jogador que nas redes sociais toda a gente dizia, mas que é que este homem não joga? Este homem tem que jogar. E, portanto, é mais uma recordatória que eu deixo. Finalmente, e para o meu amigo José Carlos Soares, porque as minorias aqui não valem nada, e para o meu amigo José Carlos Soares dizer que não ouvi falar da namorada do Neres. E, portanto, gostava de ter a sua opinião. Gostava de ter a sua opinião. Não ouviu porque a idade... Sobre as suas afirmações. Não ouviu porque a idade já lhe está... Citou, exatamente. Citou, mas não tomou uma posição sobre as mesmas. Não tomei uma posição. Eu acho que o Neres devia ser ponto. Aliás, está na moda as namoradas falarem em namorada do Neres, é a namorada do Morato, é as suas namoradas todas. O Benfica agora parece um elefante branco. Porque vêm as meninas. Tu não gostas do Neres, nunca gostaste do Neres, nunca gostaste do Morato, nunca gostaste do Gilberto. Eu não quis falar nisso para não. Eu acho que tu nunca gostaste do Mozart, do Ricardo Gomes. A entrada do Neres agora, no último jogo, é sintomático daquilo que ele anda lá e com a vontade que ele lá anda no Benfica. Como dizia hoje um homem na rádio, e bem, o Neres consegue entrar em campo e correr menos do que aqueles que já têm 70 minutos nas pernas. Quer dizer, deixa-me fazer assim não me parece que seja muito correto, mas eu gostava de ver condenar as afirmações da namorada do Neres. Eu não condeno as afirmações da mulher do Neres, porque ela tem razão. Namorada. Porque ela tem razão. Não, ela não tem que... Nenhuma mulher ou namorada de jogador deve vir para a praça pública pronunciar-se. Nenhuma. Mas lá está, é a tua opinião. Ela quem for. Nenhuma. Eu estou a expressar a minha. Pronto. E eu já expressei a minha. Acho que ela tem razão. Inclusivamente o Benfica não o permite. Acho que ela tem não razão. O permite ou aconselho que não o façam. E, portanto, acho que não deviam de o fazer. Posso... Eu só tinha mais uma notícia para dar. Mas, sim.
era uma notícia... Mas diga, Bruno, diga, eu dou a seguir. Não, é uma notícia demasiado importante e eu quero ter aqui alguma atenção da vossa parte. Porque, segundo as minhas fontes, parece que no dia 31 de agosto de 2023, às 19h04, o Benfica irá apresentar um jogador. Opa, só pode apresentar o miúdo João Félix por empréstimo do Atlético de Madrid. Pronto, então já está. Segundo as minhas fontes, o Benfica no dia 31 irá apresentar o João Félix às 19h04. Não, eu agora já sou um tipo importante, já tenho fontes. Quer dizer, antes era só o Zé Carlos Soares, agora eu já tenho. Quer dizer, já... Antes de ir às suas fontes, que de facto o futuro de João Félix provavelmente passará ou pelo Barcelona ou pelo Benfica, eu gostaria que passasse pelo Benfica, ainda que eu, pelas declarações dele, de dizer que gostava de ir para o Barcelona, que evidentemente são declarações que é o empresário que os manda fazer, portanto ele está a fazer um forcing muito grande para ir para o Barcelona, só virá para o Benfica se o Barcelona não quiser ou não conseguir ficar com ele. A verdade é que o Barcelona está a fazer tudo para ficar com ele, logo se verá se é possível ou não. Espero que ele venha para o Benfica, era divertido ver o João Félix outra vez no Benfica, até porque é um grande jogador e que merece, digamos, renascer e tem sido maltratado na sua carreira. Mas eu acho que o Benfica, voltando atrás, porque vocês disseram uma coisa extremamente importante, esta coisa das mulheres escreverem agora no Twitter aquilo que a mulher de Morato porque ele devia ser titular, ou a mulher do Neres a dizer no X. Desculpa. Pronto. Eu continuo a chamar Twitter, mas enfim. Porque se eu dissesse no X acho que ninguém ia entender. Portanto, mas Twitter toda a gente percebe. E portanto, e a mulher do Neres dizer foi bom Lisboa. Enfim, é algo que tem que ser travado pelo Benfica muito rapidamente. Agora, as mulheres não fazem esses postos sem consentimento dos jogadores. Não sejamos inocentes. Portanto, uma mulher faz esse género de posto sem o estar combinado com o respectivo marido, até porque toda a gente sabe que elas são extremamente dependentes economicamente deles, portanto, eles ganham milhões. É evidente, mais um processo. Pronto. Chamado Robiales português. Lá estás tu, pronto. Estou-me nas tintas e acho o Robiales uma pessoa fantástica e deu um beijinho. E mais outro processo. Não, eu estou-me nas tintas para o politicamente correto e para a cultura woke. É coisa para o lado que eu também já dei para esse. Portanto, é mesmo. Lá estou aí em minoria. Não está nada, o meu amigo quer casar. Não, é isso mesmo. Nós não estamos a minha opinião é que o Presidente da Federação não pode ter uma atitude daquela. Não me venham cá dizer que é consentido, isso não pode ter uma... Eu mostro uma fotografia, agora aqui não posso, mas já mostrei que num grupo que até meu amigo pertence, uma fotografia dele a dar um beijo num homem depois da Espanha. Do Presidente da Liga Espanhola a dar um beijo a um homem depois de uma vitória, um beijo na face, como é evidente, mas um beijo entre a face e quase a boca, enfim. Eu posso mandar N fotografias dos jogadores a beijar no boca, não tem nada a ver com aquilo que ele fez. Eu acho que não é um assunto para isto, isto é para a cultura, é para a comunidade LGBT. Não é só. Eu não sou dessa comunidade e não me revejo naquela atitude. Enfim, ele não fez atitude nenhuma, deu um beijo à rapariga e ela ficou toda contente na altura e depois disseram para não ficar contente. E portanto, quando ela me disseram para não ficar contente, ela depois já não ficou contente. Mas essa parte, eu sinceramente não queria muito debater isso. Estamos aqui face ao Benfica e eu do futebol feminino a conversar. Portanto, mas já agora posso registrar as imagens do balneário. Eu não sei se isto está a dar com o som ou não. Não. Eu não podemos todas. Mas foi assim de improviso. Este vídeo é no balneário depois de acabar o jogo.
e ao Rubiales a dizer que como prémio adicional ia tudo para Ibiza, que a Federação pagava, iam todas para Ibiza. E estamos a ver, de facto, as jogadoras da seleção e a própria Hermoso, todas zangadas com o presidente da Federação, sim, estou com um ar zangadíssimo dele ter dado um beijo forçado na Hermoso. Mas eu não queria falar disso, pá, porque isso dava é para outros fóruns, pá, que não é para este. Claro, obviamente, mas já que falaram nisso, eu fui buscar. Eu não dou para esse peditório. Sim, e fizeste muito bem, José Carlos, mas eu não dou para esse peditório, pá. Agora, quanto ao Benfica, eu acho que é rigorosamente acabar com a moda, pá, das mulheres fazerem tweets e depois, enfim, terem implicações sobre a equipa. De facto não teve, porque o Roger Smith deixou o Neres no banco na mesma, e eu que até acho que o Neres é o jogador mais talentoso do Benfica. Acho que o treinador fez bem em mostrar personalidade e apesar de que a questão do Morato na altura eu acho que se deu um bocadinho e eu tenho que pôr uma fronteira entre aquilo que pode ser feito e não pode ser feito, mas isto é um assunto para o Rui Costa, vamos ser francos, é um assunto para o Rui Costa e que o Rui Costa tem que resolver rapidamente, senão toda a gente, se a moda pega, toda a gente faz tweets para entrar no 11 do Benfica. Isto é um bocadinho ridículo e que tem que eu há aqui um acabar. detalhe também que eu gostava, só aqui um parênteses, e entendeu o que eu vou dizer. Nós já falámos nas redes sociais e nós sabemos que as redes sociais são muito boas, mas também têm alguns problemas e muito, infelizmente, muitas das trends, das tendências, das modas advêm daquilo que é dito ou não dito nas redes sociais. O facto de nós criticarmos ou de fazermos reparos, portanto, nós não temos que ser fiéis, porque fiel é o Bobby. Fazer análise. Não, fiel é o Bobby, nós temos que ser leais. Fazer análise. E precisamente por causa de haver tantos fiéis, daqueles que defendem, não, é o nosso Benfica, o treinador é que sabe, vocês não são benfiquistas, não sei o quê. É por causa desse tipo de gente que nós tivemos Vale Azevedo como presidentes, tivemos Luís Filipe Vieiras como presidentes. Porque não, toda a gente que ousava, e aqui estão dois, que aconteceu isso, aconteceu isso enquanto a minha atividade profissional, enquanto alguns ousaram levantar a voz para criticar, foram imediatamente ostracizados, ofendidos, vilipendiados por os fiéis, que são os mesmos que agora ficam muito zangados por nós e outros como nós terem a ousadia de dizer, eu não concordo que o Arsenal jogue à esquerda, ou eu não concordo que o Neres seja titular, ou eu não concordo que o Musa fique no banco. É um exercício de liberdade e também de benfiquismo. Porque não é exercício de benfiquismo, é a fidelidade, é tudo aquilo que fazem, está tudo bem. E depois vamos criticar aqueles que ousam discordar. Mas depois, quando não estiver lá este treinador, da mesma forma, quando deixou de estar o Vale Azevedo ou o Vieira, hoje em dia, aqueles que eram os sabujos, hoje em dia são os maiores atacantes deste. Portanto, eu vou ver daqui a uns anos, quando o Roger Smith não for o nosso treinador, aqueles que hoje cegamente o seguem e aqueles que atacam ferozmente os que ousam levantar a voz para dizer não concordo, a virem dizer esse gajo não percebia nada daquilo. Portanto, e aqui neste espaço do Carrega Benfica é um espaço de liberdade em que nós podemos perfeitamente concordar em discordar. Gostam, não gostam, põem à beirinha do prato e comem só as batatinhas. Agora, nós temos, como as pessoas que nos estão a ouvir têm o direito de não concordar connosco. Portanto, eu concordo com o Bruno. Vamos ver se o Roger Smith vai manter no Benfica aquilo que manteve nos outros clubes, onde até fazia uma segunda época melhor que a primeira. Agora, há indícios que já vieram do ano passado,
E isto faz lembrar a história do menino que tinha a casa a arder. Tantas vezes diz que estava a arder e não estava. E um dia estava mesmo. E aquela história do só não acontece a nós ou é lá muito longe, o que é que a gente se vai meter nisso? Que o ano passado ele já deu indícios do que era capaz daquilo que ele fez ao Gilberto. Mas aí era o Gilberto que não fazia mal nenhum. Mas agora está a fazer ao Ristich. E, quem sabe, e está a permitir que o Di Maria, porque não gosta de ser substituído, se anda a arrastar dentro do campo. Portanto, eu acho que nós temos todo o direito, gostem ou não gostem. Eu, pessoalmente, falo por mim, eu não sou fiel, sou leal. E tudo isto que nós aqui estamos a fazer é um exercício de lealdade. Porque ninguém é mais benfiquista do que ninguém. Contrariamente, eu acho que nós somos mais benfiquistas do que os sabujos que andam lá a defender tudo cegamente, como infelizmente nós vemos muitos comentadores da Benfica TV, que eu não sei como é que eles conseguem andar na rua com a cara destapada por defenderem o indefensável. Mas depois dão a volta como ao camaleão. Mas isso são assuntos para outro assunto. Não sei se vai ser para outro tema e com toda a disponibilidade para nós fazermos um dia um programa deste só mesmo de lavagem de roupa suja. Eu não sei se vocês já querem falar também na questão do guarda-redes, meu caro... Não, eu queria dar uma palavrinha sobre isso que acabaste de dizer. Porque eu no último programa li aqui um texto e eu revejo-me nesse texto que li no último programa. E gostava só aqui de dizer o seguinte... Então, mas vais ler outra vez? Não. Vou só recordar aqui algumas coisas. Já leu e agora vou só recordar aqui algumas coisas daquilo que eu acho. Eu não sou, não fui, nem nunca serei um alinhado com quem está no poder. Nem na vida, nem no clubismo, seja ela em que situação for. Mas há uma coisa que eu não tolero e que pura e simplesmente tenho combatido nos últimos tempos, que é aqueles que só sabem dizer mal. Portanto, eu acho que o ser humano, o associado, o cidadão, tem que saber estar com os pratos da balança bem equilibrados. Uma coisa é aquilo que eu acabei de fazer aqui, e eu agora só estou a falar por mim, que é dizer que não concordo com isto, com aquilo, mas, quando as coisas correm bem, estar aqui a dizer exatamente que as coisas correram muito bem. Porque resguardar-me e esconder-me atrás das vitórias é de cobarde. Quando as pessoas têm muito protagonismo para dizer mal nas redes sociais e depois se escondem atrás das vitórias, atrás dos momentos bons, atrás dos campeonatos ganhos, atrás do trabalho bem feito, isso é de cobardes. É de pessoas que não têm caráter. É pessoas que só querem protagonismo nas Assembleias Gerais para pura e simplesmente depois de virem dizer que são os maiores. E eu com esses não alinho. Eu subscrevo a opinião do José Brandas Neves, em absoluto. E também a tua, José Carlos Soares, que disseste antes, são duas... É a tal balança que o José Brandas Neves dizia, e acho que ele tem toda a razão no que está a dizer. Dizer mal por dizer e sistematicamente dizer mal, e quando as coisas correm bem, as pessoas estarem caladas, não faz qualquer sentido. Mas também não faz sentido nenhum, nós não podemos dar a nossa opinião e sermos acusados de anti-benfiquistas para manter o status quo quando... ele não tem que ser mantido. E foi por isso que tivemos 20 anos de vieirismo, nefasto, com algumas coisas que eu apontei há alguns anos bem feitas, muitas coisas bem feitas, mas muitas coisas mal feitas, e eu não me calo. Eu gostava de saber onde está todo o dinheiro que entrou no Benfica. Não, e acaso para perguntar, mas, com tanto o maluco Vale Azevedo, tanto anti-Vale Azevedo e tanto vieirismo, eu pergunto, ou anti-Vieira e anti-Vale Azevedo, eu pergunto, então, mas espera aí, como é que eles lá chegaram? Como é que eles ganharam com maiorias avassaladoras? Ninguém votou neles? As pessoas são as mesmas. Obviamente, o sistema que lá está hoje, já falámos disso. Eu ainda hoje não sei quem é que me deu uma estalada, eu ainda hoje não sei, numa Assembleia Geral, quando quis usar a palavra contra o Vale Azevedo, levei uma estilha que ainda hoje estou para saber, eu com o meu 1,5 m, ainda hoje estou para saber quem é que me deu. Mas se calhar quem te deu a estilha foi daqueles que veio para a primeira linha quando ele saiu, a criticá-lo. Eu não vou falar em nomes, mas todos nós conhecemos das mais variedades profissões. Alguns andam por lá desde o tempo do Vale Azevedo, sentam-se na secretária do seu secretário-geral. Portanto, é melhor ficarmos por aqui.
têm convites, depois recebem os convites que vêm cá para baixo para o bar dar àquelas pessoas todas que estão e têm aquelas pessoas todas na mão, são chamados sócios dos... Por isso é que eu não concordo com os 50 votos. Obviamente. Porque esses fulanos que votaram no Vale Azevedo, votaram no Vieira e votaram, se foi preciso, agora no Rui Costa. Portanto, eu só quero dizer o seguinte, o meu apelido é Barão das Neves, não é Marinho, é Barão das Neves. Eu não me chamo, o meu apelido não é Marinho, é Barão das Neves. E, portanto, é só isso que eu quero dizer. Sempre tive essa postura. O meu também não é Marinho, é Conde Soares. Tu és Barão, eu sou Conde. És mais do que eu. Portanto, é o Bruno Conde percebeu de Soares. certeza o que é que eu quis dizer. Claro que sim. Mas claro. isto é, enfim. Mas Claro. também isto convém aqui Claro que sim. deixar de vez em quando, porque é aquela velha máxima, meus amigos, quem não se sente também não é filho de boa gente. Estou completamente de acordo. E agora é a mesma coisa. Agora ouço críticas ao Departamento de Comunicação do Benfica, ao Vítor Pinto, O homem que era da TV. sim, que foi meu colega, o Pedro Pinto, que Pedro não sei o quê, porque o Pedro Pinto não deixa a estrebaria de outros diretores de comunicação de outros clubes que são incendiários. E o que eu acho piada é que muitas dessas críticas vêm, ponto 1, de quem se está em bico de pés a pensar que pode vir a ser o próximo diretor de comunicação. E há alguns deles que até já passaram pelo lugar. É melhor estar calado, mas o Bruno sabe o que é que eu falaria. Se percebem? Não! Que é alguns que estão na oposição, mas depois quando se vai falar com eles dizem logo que querem o lugar X. Não, há alguns que estão na oposição e que chegam aos candidatos e dizem, eu dou-lhe apoio. Ninguém pode falar sobre isso. Se chegam aos candidatos e dizem assim, eu apoio, e geralmente funcionam aos pares. Se me puser como presidente da Fundação Benfica e o parceiro dele era se eu pusesse como... Não falei nomes. O parceiro dele era se ele fosse o diretor de comunicação. É que a mim, se me virar a tampa, eu digo os nomes deles. Não vou virar a tampa. Não, antes disso não falámos dos guarda-redes, queridos. Não, mas eu acho que isso... só dizer aqui uma coisa, deixem-me só. Não sei se vocês têm reparado, houve um amigo que me chamou a atenção para isto. Não sei se vocês têm reparado, e por falarem em diretores de comunicação, que o senhor lá de cima desapareceu. Houve um amigo que me chamou a atenção para isto. De um momento para o outro desapareceu. Deixou o senhor que era tão interventivo em tudo. Reparem como é que ele era interventivo o ano passado, até nos casos dos lagartos, que agora estão a ser favorecidos nestas 3 jornadas. Ele, o ano passado, fez intervenções, há 2 anos, sobre os lagartos, o ano passado sobre a Benfica. Esse homem desapareceu completamente da costa. E, portanto, eu gostava só de deixar esta nota. E porquê que será? É estranho. Não sei. Bem, vamos então às notas de rodapé. Começo já por ti, que já estás a cheio. Meu caro Barão das Neves, sim? Eu estou em greve com notas de rodapé. Estás em greve? Estou. Ok, Bruno. Ora bem, eu gostava de dizer algumas coisas, mas já agora gostava de dizer, enquanto estávamos aqui a falar, recebi aqui uma mensagem de alguém que eu prezo a dizer-me que é muito provável que o nosso João acabe no Barcelona. Portanto, e que a seguir ao Cancelo, que vai assinar provavelmente... Atenção hoje, que o Cancelo ainda não assinou. Eu sei, mas hoje é uma segunda-feira e é provável que o Cancelo ainda assine hoje pelo Barcelona. E o Félix provavelmente será o senhor que se segue. E isto é mau para nós porque eu preferia que ele viesse para o Benfica. Portanto, era isto. E quanto à minha nota de rodapé, estou muito curioso ele está em greve, portanto não vai dizer, mas eu gostava está a fazer birrinha. O sócio 1300 e não sei quantos foi comer uma cozida à portuguesa, não sei onde. Aquilo era... Não, mas eu continuo a achar muito curioso. Eu tenho 2 coisas para dizer sobre o futebol internacional. A carreira do Messi continua a impressionar-me e ganharam o primeiro jogo da MLS por 2-0 e já não estão em último.
o que eu acho muito engraçado, e vamos ver se eles se qualificam para o playoffs. E depois acho curiosíssimo que o selecionador italiano se tenha demitido e tenha passado a ser o selecionador da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, pela módica quantia de 30 milhões ano durante 4 anos. Isto deu um caos total. Mancini, essa demissão deu um caos total em Itália, um debate muito engraçado, porque ele era um dos grandes críticos do futebol saudita, mas até lhe baterem a porta e lhe oferecerem 120 milhões por 4 anos. E lá foram as críticas. Portanto, acho muita graça, e continuo a dizer: estou super disponível para ser comentador de futebol na Arábia Saudita pronto, ou então transferir este programa para a Arábia Saudita. Vai para a Arábia Saudita. Eu até prometo aprender em 6 meses a falar árabe. Eu prometo em 6 meses. Já fez, é? Hoje eu fiz o primeiro. Eu agradecia quando fosse o 25º, pelo menos convidasses para um jantar, pá. Não, claro, mas José Brandas Neves, eu faço uma promessa adicional, não sei se vocês estarão de acordo, mas eu prometo aprender a falar árabe em 6 meses. Portanto, em 6 meses estou com falar árabe em 6 dias. Aliás, 6 dias não, faço como o Marcelo, aprendeu a falar ucraniano em 6 horas. E portanto, eu aprendo. Pronto, tirando a minha brincadeira, dá por causa. Gostava só então, mas já não estás em greve? Foi uma birra. Foi uma birra. Já acabou. Parece as greves dos professores. Mas eu não sou dirigente sindical. Se fosses dirigente sindical dos professores, já estavas no escalão máximo da carreira, sem dar aulas há 25 anos. Menos. Tem que dar umas bicadinhas também. Eu gostava só de dizer que o nosso amigo Fernando Pimenta ganha medalhas desde 2007. Agora chegou a vez que me quer humilhar. Estas questões de fazer intervenções sem estarem devidamente documentados é errado. E mais, o melhor eu gostava que sobre o número 17, quantas medalhas é que o Fernando Pimenta já ganhou? Meu querido amigo, fica esse desafio para o próximo programa. De qualquer das formas, deixem-me só dizer-vos que o atleta que mais medalhas ganhou é aquele do desporto adaptado, o Lenin Cunha. Exatamente. Atenção, é o atleta português e no mundo é um dos atletas que mais medalhas de ouro, prata e bronze em campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, campeonatos da Europa e não sei o quê, já ganhou. Mas com devido a nada, porque é mais difícil o desporto adaptado do que o outro. Tem que fazer face a vencer as suas próprias limitações físicas e tudo mais. Bom, mas não interessa. É só um parênteses. Foi bem José Carlos Soares. Não, mas foi um bom parênteses, José Carlos Soares. Que eu gostava de dizer que o Lenin Cunha já ganhou 228 medalhas. Pronto. Portanto, isso de facto, e de certeza absoluta, e não sei se já posso avançar, para o meu comentário de rodapé. O Lenin Cunha já ganhou 200 e tal medalhas. Não é tal, é 228. 228. O Pimenta ganhou quantas? Ganhou seguramente mais de 100, são 136. Pronto. Quando isto for para o ar, é capaz de ter 230. O Lenin, não, isso é aqueles que contam como títulos a bisca lambida, os chinquilhos, os matraquilhos, não. Olha, já agora, por falar em títulos, agora lembrei-me, estávamos a falar há bocado do João Félix, lembrei-me de Joões, já assinou pelo Porto, o João Montinho. Ele está a fazer, foi fazer exercícios médicos a Braga. Não, na página do Instagram do Porto. Mas ele tirou fotografias e deu entrevistas. Não, estava na página. Não, João Brandas Neves, estava na página oficial do Foco Porto do Instagram. Portanto, estava lá, é de certeza que está a ser no Porto. Mas eu acho que ele tinha de fazer testes médicos a uma clínica em Braga. Não, já tinha assinado. Veio do Instagram do Porto, que era oficial. Portanto, bem, avançando aqui para o meu... Outra boca de amigos portistas. Quem manda atualmente no Porto é o Sérgio Conceição.
É claro. Mas evidente, pronto, agora voltando à minha nota de rodapé e pegando o gancho, deve ser pegando o ouvi, gancho do Lenin Cunha e do Fernando Pimenta, tanto o Lenin Cunha com mais de 200 e o Fernando Pimenta com mais de 100 medalhas, e quando 130, não, mas quando falamos em medalhas, são medalhas em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos, não é propriamente medalhas em torneios particulares. De certeza absoluta que não foram tanto a Presidência da República e as autoridades portuguesas não mandaram os F-16 à entrada do espaço aéreo português nunca receber o avião e escoltar o avião onde esses atletas, e quando eu digo esses atletas, digo todos os outros atletas do remo, que deve ser provavelmente hoje, e na canoagem, que deve ser provavelmente a modalidade em Portugal que mais medalhas, títulos mundiais, olímpicos e europeus trouxe para Portugal, no atletismo, no judo, no tiro com armas de caça, mas pronto, que já conquistaram algumas, a esgrima já há muito tempo, enfim, modalidades que trazem N títulos mundiais, quer no desporto olímpico, quer no desporto paraolímpico. Nunca foram os F-16 receber esses atletas, os aviões desses atletas, à entrada do espaço aéreo português, e acho lamentável. Lá está, é o mimimi, é o estar bem, é o socialmente correto. Acho perfeitamente despropositado e lamentável, e isto disse o próprio Fernando Pimenta, o orgasmo intelectual que as autoridades portuguesas tiveram com, por exemplo, o futebol feminino, que não ganhou porra nenhuma no Mundial. Ganharam um jogo contra umas tailandesas anãs, e agora vão-me acusar de estar a ser sexista e não sei quê. É a cultura, portanto, e as meninas, não se apenas, não, deixa-me só concluir, deixa-me só concluir. Não ganham, então não digas, não ganharam porra nenhuma, ganharam um jogo, não se apuraram, mas tiveram direito a F-16 à entrada do espaço aéreo português, foram recebidas pelo Presidente da República e não ganharam porra nenhuma. Faz favor de dizerem o que querem agora. Zé, eu acho que nesse caso foi pura e simplesmente mais uma ação do Sr. Presidente da República que não tinha razão nenhuma de existir. Pronto, mas nós não temos nada a falar. Estamos a falar de desporto, aliás. Estamos a falar de desporto e do aproveitamento que as figuras políticas fazem do desporto. Nem de política. Eu estou aqui para falar do Benfica e penso Bruno, tu viste o Não, mas tu vês se não fosse, olha, o Remo, se não fosse o Benfica e os outros clubes a apoiarem os atletas, o miúdo da natação que ganhou a medalha de prata. Não falámos aqui do miúdo da natação. Exatamente. Se não forem os clubes a fazer o papel que devia ser do Estado. Vocês viram a caldeirada quando a Santa Casa da Misericórdia disse que, face à deterioração das condições de vida em Portugal, tem muito mais gente para ajudar e teve que tirar o dinheiro? Não. Eu não quero falar isto não é política. Isto não é política. Então quem apoia o desporto em Portugal? É a Santa Casa ou é o Estado? Eu não quero falar política. Não. Quem é que apoia o desporto em Portugal? Chama-se Carrega Benfica. Segue, vá, fala lá qual era o que é que tu querias dizer. Podcast, política, amigos, faz até um para qualquer. Eu já não sei o que dizer. Adeus, beijinhos, vão para dentro, não se estraguem. Tchau.